A graça e a paz seja sobre a vida de cada um de nós. E nós queremos, nesse último domingo de 2020, agradecer ao Senhor, porque Ele é fiel. Amém. Ele permanece fiel, mesmo nós sendo infiéis. Não é verdade? E nós estamos aqui nessa manhã para celebrar a alegria de viver feliz, independente da situação. Eu queria começar orando para que o Espírito possa ministrar no meu coração e no seu coração, para que a gente seja impactado pela sua palavra, pelo seu amor. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo dia que o Senhor fez. Obrigado, Pai, porque reconhecemos a tua bondade, a tua graça sobre cada um de nós. Pai, chegamos ao término deste ano de 2020, um ano totalmente atípico, um ano cheio de medo, angústia, tribulação, dor, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Nada pega o Senhor desprevenido. E a nossa oração é que o Senhor possa ministrar, Senhor, sobre as nossas vidas. Sobre aquele que está ouvindo, sobre aquele que está passando, Senhor, por momento de dor, por perdas, por doenças. Que o Senhor possa visitar, Senhor, a cada um nesse dia. E que a tua boa mão, Senhor, possa ministrar sobre a vida da tua igreja. Amém. E por isso estamos aqui para te adorar, para exaltar o teu nome. O nome que salva, o nome que cura, o nome que transforma, o nome de Jesus que levanta os mortos. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, nesse dia, em nome de Jesus. Você pode dizer amém aí? Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Essa canção diz: como será o amanhã? Eu queria que você refletisse sobre essa letra, sabendo que o amanhã não pertence a mim, nem a você. Ele está nas mãos de Deus. Amém. Mesmo quando infiel.
sequência porque a alegria é a gente viver independente da situação. Alegria na tristeza, na falta, na abundância, a alegria nunca vai acabar. Amém. E essa alegria, ela nos faz forte. Essa alegria nos faz corajoso. Não apavore, não desanime. O Senhor teu Deus está com você, aonde você for. Josué, não fui eu que lhe ordenei,
Não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não apavore, nem desanime, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Aonde você for, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Glória a Deus, que segurança nós temos quando o Senhor está conosco. E a gente pode encerrar esse momento dizendo para você, dizendo para quem convive com você, que eu encontrei os meus altares. E eu posso louvar ao Senhor. Eu posso adorar ao Senhor. Porque debaixo das suas asas, você, meu irmão, está seguro. Que o Senhor possa fortalecer a sua fé, mesmo no tempo do medo, da Covid. Ele é quem te guarda. Amém? Deus está abençoado.
segurança. Por isso nosso coração se alegra. Olhamos, Senhor, para o alto e sabemos que o socorro vem do Senhor. Obrigado, Pai. Receba a nossa adoração nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Feliz ano novo para vocês. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia, um abraço a todos. Nós estamos aí no intervalo, entre Natal, Ano Novo, um tempo de festividades, de encontros familiares, de amigos, se não muito presencialmente, naturalmente via telefone, aplicativos e tudo mais. Mas é um tempo que para nós, na comunidade cristã e mesmo da comunidade não cristã, um tempo de celebração, de encontros, de momentos familiares assim preciosos, E nesse caso, naturalmente, desejo que assim esteja acontecendo em suas casas também, com suas famílias, que tudo esteja indo muito bem. Hoje vou compartilhar com a igreja, compartilhar com todos, uma mensagem bastante simples, mas que tem me sensibilizado muito nos últimos tempos, de reflexão, de leitura, de forma recorrente, eu volto a esse tema, a essa reflexão. E antes de falar aqui qual o tema básico nós vamos comentar, eu convido vocês para a gente orar, colocar nosso tempo na presença do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco, por essa manhã, por essa oportunidade de, mesmo de forma distante, virtualmente, estarmos nos encontrando, estarmos presentes uns com os outros, para aqueles que eventualmente vão assistir a esse vídeo. Pedimos, Senhor, a tua direção, o teu discernimento em nosso coração, em nossa mente, para que possamos abordar a tua palavra, Senhor, com profundo respeito, e não falando de nossas circunstâncias e experiências, Senhor, mas falando daquilo que a palavra tem para nós nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pois é, nós gostaríamos de compartilhar brevemente sobre a carta de Judas. Judas, que não foi o Judas Iscariotes, que traiu Jesus, mas Judas, meio-irmão de Jesus. Ele se identifica como Judas, o irmão de Tiago. Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém. E por que essa carta é de profunda relevância para nós cristãos? Por várias razões, eu vou colocar duas delas aqui. Uma é que é uma carta extremamente curta, objetiva, prática. E outra é que é uma carta em que ela coloca vários fundamentos da nossa fé. E ela nos retira desse momento que vivemos agora, por exemplo, celebrar o nascimento de Jesus. Ela faz com que a gente lide e trate com Jesus adulto, aquele Jesus que veio, cresceu e cumpriu o seu propósito e nos orienta e nos trouxe de forma graciosa a salvação e, na busca da santificação após a salvação, nos trouxe as instruções, a orientação na palavra, no seu ensino, sobre o nosso proceder, sobre o nosso viver, assim, diariamente, E é interessante que Judas começa a carta de uma forma bastante curiosa. Primeiro ele se identifica, Identifica Judas, no versículo 1, é um capítulo só,
Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele não falou aqui irmão do Senhor. E ele generaliza a carta para todos os cristãos. Então, é uma carta universal. Veremos em seguida que depois que ele deseja, misericórdia, paz e amor multiplicado para todos aqueles destinatários da carta, ele deixa entrever quais seriam os princípios, os desejos dele com essa carta. E nós poderíamos dizer que tem pelo menos 5 características fundamentais na carta de Judas para nós, porque ela é uma carta de encorajamento, é uma carta de exortação, é uma carta de direção das pessoas naquele momento específico que os destinatários da carta estavam vivendo. É um estímulo para nós mantermos a nossa fé, e é um alerta contra as pessoas que tentam prejudicar a nossa caminhada. Então, o ponto central da carta de Judas, ela não foi uma carta nem crítica aos destinatários, aos irmãos a quem ele dirigiu a carta, e nem condenatória, mas ela foi essencialmente uma carta com essas características que mencionamos, de encorajamento, exortação, direção, estímulo e alerta. Agora, interessante que no versículo 3 nós vemos um ponto central e um aprendizado enorme que temos aí, o seguinte: amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, ou seja, ele devia estar preparando algum estudo, preparando alguma mensagem em que ele fosse falar da beleza da salvação, falar talvez aí do que Jesus fez pela sua graça, pela sua misericórdia, ele se entregou na cruz por nós e tudo, Mas ele dá uma guinada, ele dá uma mudada de direção ao dizer: senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Bom, como será que aconteceu? O que a Bíblia nos evidencia que aconteceu? No caso, Judas tinha um projeto de escrever uma carta sobre uma temática, sobre um assunto que é sobre a salvação, e de uma vez ele dá uma mudança de rumo e escreve sobre outro tema completamente diferente. Creio que o nosso entendimento para isso estaria no versículo 4, quando ele começa o versículo 4 dizendo: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Aqui, Judas, na sua guinada, na sua mudança de curso, no objetivo, no conteúdo da sua carta, ele levanta a questão de que os irmãos estavam sendo influenciados ou com possibilidade de serem influenciados por pessoas que dissimuladamente fugiam da direção daquilo que era ensinado pelos apóstolos, que era o ensino de Jesus. E, curiosamente, nós vamos ver que no versículo 4, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, há toda a evidência de que ele estivesse se referindo aqui a um grupo que naquela época defendia o que é conhecido como antinomismo. O que vem a ser antinomismo? É quando uma pessoa, nesse caso aí, pega duas possibilidades
e elas não são excludentes. Ou seja, eles falavam o seguinte, se nós somos salvos pela graça, isso significa que uma vez salvo, eu estou livre para fazer o que eu quiser. Eu posso viver a vida mais libertina, mais irregular, mais ilegal, mais desobediente à palavra, mas se eu aceitei Jesus pela graça, eu posso então fazer o que eu bem quiser e que não tem nenhuma consequência. Esse era um ensinamento, por exemplo, dos antinomistas, porque isso justificava o que eles gostariam de ter. De um lado, o benefício de viver, né, dizendo que eram cristãos, e de outro lado, todo o benefício de dizer que não eram cristãos, que eles poderiam fazer o que bem entendessem, que eles não teriam prejuízos. Ou seja, eram puro oportunistas ali em todo aquele contexto. Mas o Judas não deixou essa oportunidade para eles, porque ele declarou que eles se infiltram dissimuladamente no meio de vocês. É uma característica, e outra, eles são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem, ou seja, querem justificar qualquer coisa que estejam fazendo e achando que isso não tem nenhuma consequência, né? E negam com isso, então, a Jesus, nosso único soberano e Senhor. Não é possível nós conciliarmos a graça com libertinagem. São coisas que não combinam, né? Então, nós temos que nos posicionar. Ou nós aceitamos a orientação de Jesus, ou nós estamos negando isso, né, de alguma forma, e vamos viver, portanto, segundo a escolha que a gente faz. Mas o ponto aqui, então, quando ele nos encoraja, quando nos exorta, quando nos direciona, nos estimula e nos alerta, ele, ao fazer tudo isso, ele faz um comparativo do verso 5 ao 16 e de alguns exemplos, de algumas situações em que as pessoas que se afastaram da conduta de caminhar com Deus, a consequência que eles tiveram. Por exemplo, ele dá aqui o exemplo de Sodoma e de Gomorra, né, em que as pessoas deliberadamente optavam pela libertinagem e, consequentemente, foram punidas pelo Senhor em função disso, né? Ele fala também de alguns outros exemplos, né? Fala da libertação do povo do Egito, quando, no 5, por exemplo, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. Ou seja, não é possível nós conciliarmos nada com o antinomismo. Qual é um alerta que nós podemos ter para nossos dias sobre isso? Será que o antinomismo está presente na sociedade hoje? Será que hoje estamos vivendo influências semelhantes àquelas que nossos irmãos no tempo de Judas estavam vivendo? Eu creio que sim. Nós vemos diferentes filosofias tentando invadir a igreja. Nós vemos uma profunda relativização da palavra. Nós vemos uma profunda justificativa de muitos líderes religiosos de que a relativização é possível. Nós vemos a tentativa da influência do mundo político dentro das igrejas para atender a um objetivo eleitoreiro, mas a pessoa não tem nenhum vínculo, nenhum compromisso, né, assim com a palavra e com viver a vida cristã verdadeiramente, né? Então, o que fica de alerta aqui para nós da carta de Judas é o nós estarmos permanentemente atentos ao que nos cerca, para que nós possamos cada vez mais vivermos a nossa fé, vivemos a nossa experiência na nossa caminhada com Deus da forma mais transparente, mais clara, mais objetiva possível, compreendendo aquilo que é correto e aquilo que é incorreto.
compreendendo aquilo que está na palavra como sendo uma direção para nós, aquilo que está na palavra como um alerta para nós não fazermos, e usarmos esses dois referenciais para tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que nos chega através da mídia, através dos aplicativos, através das conversas, através dos convívios. Nós fazemos como os bereanos fizeram, checar as coisas de forma clara, de forma objetiva, para que a gente possa experimentar a vivência nossa da palavra, nossa caminhada cristã com sabedoria, com dignidade, com inteligência, com uma dose grande de razão, de emoção, mas num ponto de muito equilíbrio. O que nós somos hoje bombardeados na nossa vulnerabilidade, na nossa sensibilidade, na nossa emoção, e todas as coisas às vezes nos são apresentadas de uma maneira muito bonita. O pacote que nos vem na mídia, eles são bonitos. Aquilo que nos vem às vezes nas mensagens de WhatsApp, elas são bonitas, mas não necessariamente elas são verdadeiras. Aquilo precisa ser checado, precisa ser avaliado, precisa ser analisado se tem conteúdo e se o conteúdo é bom. Porque nós podemos ter uma coisa que tem conteúdo, mas o conteúdo não é bom. Ter uma coisa que nos é apresentada como diversão, como humor, tudo isso, que não tem nenhuma consequência negativa, mas nós precisamos ter cuidado também para ver se tem algum conteúdo que nos é apresentado de forma bonita, mas ele não representa a verdade, ele não representa a orientação correta, ele representa uma influência que tenta nos direcionar numa outra direção daquilo que é o correto, daquilo que é adequado, daquilo que deveríamos fazer de forma bem consciente de que está respaldado pela palavra, está respaldado por aquilo que o Senhor quer. Porque o que essencialmente nós precisamos ser no nosso dia a dia como cristãos? Nossa busca, nosso desejo deve ser de ser um testemunho verdadeiro daquilo que Jesus fez em nossas vidas individualmente e que pode fazer na vida de outras pessoas. E nisso nós estamos num processo de constante crescimento e mudança e transformação de nossas vidas daquilo que a gente não faz adequadamente para aquilo que a gente deve passar a fazer adequadamente. E nisso, Judas nos convoca, nos convida, nos estimula, né, a nós mudarmos ou termos firmeza naquilo que a gente deve fazer de forma adequada. E ele faz, então, um convite para nós à perseverança, a uma caminhada consistente. Se fazer uma coisa de forma perseverante é fazer uma coisa de forma consistente, sempre buscando aquilo que é o melhor naquela situação, né? Então, ele nos dá essa instrução. Quando no versículo 17, ele diz assim: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está se referindo ao ensino dos apóstolos, que é diretamente decorrente do ensino de Jesus para eles. Então, ao ele nos dizer isso, ele continua no 18. Eles diziam a vocês, os apóstolos diziam. Ele diz isso num tempo porque muitas dessas pessoas que eram destinatários da carta de Judas, conheceram os apóstolos pessoalmente, porque essa carta foi escrita em torno de 30 a 40 anos após a morte de Jesus. Então, muita gente vivia que teve convívio com os apóstolos. Então, no 18 ele diz, eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses zombadores é os mesmos ao qual ele se refere no versículo 3 e 4, né? Principalmente no 4, pois certos homens
cuja condenação já estava sentenciada, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus, nosso único soberano e Senhor. Esse nosso único soberano Senhor não deixa espaço para outra opção, né, para nós cristãos, a não ser somente Jesus como único para nós, não é isso? E ele diz então, esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Então, eram pessoas, os antinomistas, eram pessoas completamente carnais, que se infiltravam nas igrejas e tentavam dissuadir as pessoas que elas, desde que elas tinham aceitado Jesus, elas não precisavam seguir uma vida de decência, de cuidado, de atenção, de honestidade, de transparência e tudo isso, mas qualquer coisa que elas fizessem estava justificado, né? Então, mas eram pessoas absolutamente carnais, travestidas de espirituais. Vamos perceber que são, no 19, esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. Então, causar divisão é provocar dissensão, provocar separação, provocar afastamento de forma deliberada. Fazer com que uma situação seja desequilibrada, porque a pessoa que conscientemente causa divisão, ele provoca a capacidade de influenciar o outro a seu favor. Então, por isso nós cristãos precisamos ter muito cautela, muito cuidado com aquelas pessoas que querem causar divisão entre nós ou divisão no nosso coração, trazer a dúvida, trazer a incerteza, porque na dúvida, na incerteza, nós corremos o risco de escolher por aquela pessoa que está insistindo conosco naquela situação. Então, muito cuidado com as mensagens que a gente recebe. Vamos ser criteriosos, vamos ser analíticos, vamos ser cautelosos, vamos verificar a fonte que está sendo trazida, vamos ver se aquela mensagem, se ela está de acordo com a palavra, está de acordo com os ensinamentos que nós conhecemos, que são relevantes, são importantes e que estão respaldados assim pela palavra do Senhor. No versículo 20 diz, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. O que então é edificar? Edificar é construir. Edificar é trazer estrutura para alguma coisa que nos dá sustentação. Por exemplo, se nós fazemos uma casa, fazemos um prédio, nós estamos edificando aquela casa, aquele prédio, ou seja, estamos trazendo estrutura que sustenta as paredes, que sustenta aquilo que está lá dentro, que sustenta o piso onde nós caminhamos. Então, quando nós nos edificamos, é como se estivéssemos construindo um prédio, um edifício, uma casa, uma coisa que vai sustentar alguma coisa outra. Então, nos edificarmos é sustentar a nossa fé com o ensinamento da palavra. É sustentar a nossa fé com a oração e buscando o discernimento do Espírito Santo em nossa vida. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. O que é então manter no amor de Deus? É nós buscarmos um convívio saudável na igreja, com a igreja e com as pessoas de fora da igreja, sem perdermos a dimensão de que a nossa base, a nossa sustentação é a palavra do Senhor e não aquilo que
nos influencia de forma distorcida. Então, edificar, construirmos a nossa relação com Deus, mantermos nessa relação com Deus. E no 22 ele diz, tenham compaixão daqueles que duvidam. Isso é tão bonito ver isso aqui, quando Judas nos orienta a termos compaixão pelos outros. É porque nem todos atingem rapidamente a mesma compreensão de uma mesma coisa. Muitas vezes nós temos um conceito, um entendimento, alguma coisa que vamos compreender na palavra. Umas pessoas compreendem mais rápido do que outros. O nosso alvo deve ser, ao estarmos edificados, ao estarmos nos mantendo no conhecimento dessa palavra, a gente não ser crítico, negativo às pessoas que têm dificuldade, mas que estão verdadeiramente, genuinamente tentando aprender corretamente da palavra. Nós temos que ter sensibilidade com essas pessoas. Da mesma maneira que nós precisamos ser ajudados, nós devemos ter o desejo de ajudar aqueles que enfrentam dificuldade de entendimento, que precisam das coisas serem repetidas, que precisam dos conceitos serem mostrados de uma forma diferente, né? Porque eles ainda têm dúvida. E nós não conseguimos aceitar nada na dúvida. Dúvida é uma questão que diz que eu estou analisando alguma coisa e ainda não tenho certeza do que eu escolho. E nós, enquanto cristãos, nosso papel é ajudar as pessoas, quando surge a dúvida, a terem a dimensão da opção de escolha. E a gente dá, então, uma opção clara, inteligível, correta, adequada, aquilo que Jesus fez por nós e aquilo que Ele pode fazer por aquela pessoa que está em dúvida, para que ela então tenha um referencial seguro, sereno, de escolha, onde a dúvida vai ser dissipada e ela faz a escolha com confiança, não faz a escolha por imposição, mas faz por confiança. Porque toda vez que eu faço uma escolha por imposição, ela de fato é uma escolha de conveniência. Ela não é uma escolha que dá espaço para mudança, porque esse tipo de escolha deixa a dúvida presente. Mas quando a gente faz uma escolha consciente, madura, porque entendeu o princípio de alguma coisa, nesse caso, porque entendeu o princípio daquilo que Jesus veio fazer e fez por nós, e que a sua graça libertadora nos trouxe, aí a pessoa faz uma escolha consciente, segura e caminha em serenidade naquela direção. Então, nós percebemos que Judas aqui, de uma maneira muito bonita, muito elegante, ele faz uma construção incrível. Quando ele diz, edifiquem-se, ou seja, montem uma estrutura que sustente aquilo que vocês são, que sustente o seu testemunho, que sustente a sua vida, é o primeiro. O segundo, mantenha-se dentro disso, mantenha-se firme dentro dessa estrutura que não te deixa cair, porque ela é feita em terreno sólido, que é o Senhor, e ela é feita em estrutura sólida, que são os princípios que a Bíblia nos orienta, né? E continua dizendo, mantenham-se firmes, né? Tenham compaixão daqueles que duvidam, que o nosso testemunho seja permanentemente edificante na vida das pessoas, para que eles possam, então, não ter dúvida das escolhas que estão fazendo. E diz assim, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. O que quer dizer isso? Há algumas pessoas, elas estão numa situação de tanto conflito, tão perdidas, tão confusas, que nem há muito espaço para a dúvida. Elas estão desorientadas, estão sem direção. Quando uma pessoa tem dúvida, não significa que ela está desorientada, é que ela está tendo a sua capacidade de refletir, sua capacidade de pensar, sua capacidade de analisar, até fazer uma escolha. Mas uma pessoa que está precisando ser salva, né, do fogo, de uma maneira assim,
ela está completamente sem nenhuma direção. Ela precisa de uma orientação para que ela retome o seu espaço de escolha. E esse espaço de escolha, oxalá, seja aquele que a gente está passando para ela, que ela escolha positivamente para aquilo que é o ensinamento, que é aquilo que o Senhor nos trouxe, nos ensinou, que é toda a questão da nossa salvação, do nosso resgate para o nosso reencontro com Ele de forma efetiva, né? E ainda diz, a outros ainda mostrem misericórdia com temor. O que é mostrar misericórdia para alguém com temor? Nós podemos caminhar em diferentes direções aqui, mas o entendimento que nós podemos ter de misericórdia com temor é nós termos um coração misericordioso, nós termos um coração generoso, nós termos ações generosas e misericordiosas para com uma pessoa, mas o nosso temor tem que estar centrado não na pessoa, não na situação, mas centrado no temor do Senhor, o temor daquilo que Deus nos direciona, que é correto, né? É para que a gente possa, então, auxiliar a pessoa a fazer uma boa escolha, se ela assim quiser fazer essa boa escolha, para que ela cresça e se edifique e se mantenha firme na fé, mantenha firme na palavra e que também aprenda a ter compaixão e misericórdia pelo outro. Assim, essa pessoa teve uma renovação da sua vida e pode caminhar com o Senhor de forma bonita também, que é o propósito que nós todos vemos, que é o propósito do Senhor e deve ser o nosso propósito também. E Judas encerra sua carta dizendo, há aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Ah, que coisa mais linda. Jesus é poderoso para nos impedir de cair, porque a sustentação que Jesus nos dá, a vida que nós podemos ter nele, nos faz com que nós podemos viver uma vida sólida, consistente. Não sem falhas e imperfeições, é claro, mas uma vida que seja um testemunho para aqueles que nos cercam e que agrade ao coração de Jesus, ao coração do Pai. E também é aquele que é poderoso para nos apresentar diante da sua glória, sem mancha, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Essa mensagem foi simples, propositalmente simples, mas o meu convite é, como essa carta de Judas é uma carta tão pequena, eu convido que nesse intervalo aí de Natal e Ano Novo, a gente possa lê-la e possa ver como nós estamos caminhando no conteúdo da mesma. E se nós estamos precisando de retirar dela encorajamento, exortação, direção, estímulo e alerta. E nós recebemos essa palavra não como crítica ou condenatória, mas como assim um desejo profundo de que nossa mudança de vida, nossa caminhada, nós todos precisamos mudar na nossa caminhada, nos aperfeiçoarmos, crescermos. Então, a nossa edificação e a nossa manutenção na nossa edificação é uma questão constante na nossa vida, é um dia a dia. Nós precisamos vivenciar e viver isso, né? Para que o nosso testemunho seja verdadeiro, para que nós possamos suportar com galhardia e com nobreza, com dignidade, com serenidade, os eventuais ataques que nos chegam, né, de diferentes formas no nosso dia a dia. Com isso, então, eu quero desejar que
a semana de cada um seja muito feliz, muito abençoada e que continue aí o tempo de interação familiar nesse período de feriados que estamos tendo. Que todos sejam muito ricamente abençoados. Muito obrigado e um abraço a todos, um bom restante de domingo. Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor